Olá, turma, bem-vindo à nossa aula de História. Hoje uma pequena revisão, lembrando todo o processo de estudo, falando sobre a unificação da Itália e da Alemanha. Então, hoje vamos definir alguns pontos, relembrando o que nós já vimos sobre esses dois processos. Em primeira mão, vamos falar sobre a unificação da Itália. Todo o ocorrido, o começo em pequenos resumos, até o processo que foi falando sobre toda a unificação. Então, após o Congresso de Viena, que ocorreu em 1815, a Península Itálica ficou dividida da seguinte forma. Primeiro foi no norte e no noroeste. Estava localizado o reino de Piemonte e Sardenha, que era liberal burguês. No nordeste, a região de Veneza ficou sob o domínio austríaco. A região central era uma área de dominação do papado, ou seja, da igreja. E na região sul havia o reino das duas Sicílias, que era rural e atrasado. Então, isso foi um dos pontos, ficaram em atraso, porque muitas regiões já estavam se unificando. A Itália, ela não estava ainda no processo de unificação, ainda estava atrasada. Então, a partir do Congresso de Viena, foi que começou justamente o processo da unificação. A partir desse momento, dava-se o início da unificação italiana. Essa foi a primeira introdução. Em seguida, vocês viram tudo o que ocorreu, qual foi todo o processo da unificação italiana, certo? Então, seguia também a unificação da Alemanha. Depois do Congresso de Viena, como nós vimos que ocorreu em 1815, foi formada a Confederação dos Estados Germânicos, com 39 estados autônomos. A liderança, a princípio, coube à Áustria, com sua estrutura econômica baseada na agricultura. A vice-liderança coube à Prússia, industrializada. Em 1634, foi criado o União Aduaneira dos Estados Confederados. Nesse acordo, os confederados não pagavam impostos alfandegários, isto é, praticavam o livre comércio. Quem liderava esse acordo era a Prússia. A Áustria não participou dele. O primeiro-ministro prussiano era Otto von Bismarck, que acreditava na unificação alemã. Pelas lutas, essa ideia começou a ganhar impulso a partir de 1860. Otto von Bismarck, como nós vimos, o primeiro-ministro alemão, Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, foi o estadista mais importante da Alemanha do século XIX. Coube a ele lançar base do Segundo Império, que levou os países germânicos a conhecer pela primeira vez na sua história a existência de um Estado nacional único para formar a unidade alemã. Bismarck desprezou os recursos do liberalismo político, preferindo a política da força. Então, já foi finalizando, já foi o intuito da unificação alemã, através da mão de ferro, de Otto von Bismarck, que a todo custo queria que a Alemanha se tornasse unificada. Então, o processo foi de grandes lutas, continuado até a Alemanha se tornar unificada. E o que foi a Comuna de Paris? Como o governo provisório não conseguiu resolver o problema social francês, a população de Paris assumiu o controle político da cidade. Esse movimento socialista formou então um governo que ficou conhecido como Comuna de Paris em 1871. O governo da Comuna durou 72 dias apenas, assim que tomou as seguintes medidas: o fim da política do exército, que só servia para punir a população, a criação de grupos de homens armados para substituir a organização extinta e a separação entre igreja e Estado. O medo de que a revolução socialista da Comuna se espalhasse pela Europa levou a uma forte repressão do movimento. Cerca de 20.000 pessoas foram mortas. A Guerra Franco-Prussiana desencadeou uma situação insustentável, pois a França perdeu o conflito, sendo humilhada pelos alemães,
com a perda da posse da Alsácia-Lorena, região da fronteira entre os dois países, e a assinatura da rendição francesa e a constituição do Estado alemão em pleno Palácio de Versalhes. Então, essa aí foi uma parte resumida falando sobre a Comuna de Paris, como foi o primeiro governo operário da história, fundado em 1871, na capital francesa por ocasião da resistência popular entre a invasão alemã. E assim encerra o nosso assunto, tá certo, pessoal? Estude essas principais características, falando sobre a unificação da Itália e da Alemanha e a Comuna de Paris, certo? Segue os estudos, boa avaliação e até a próxima aula.